Olá, eu sou o professor Marcos. Vamos tratar aqui de assunto da turma de pedagogia, né? Este vídeo, bem como o podcast do mesmo teor deste vídeo, tem como propósito comentar ou mesmo fazer uma síntese do artigo que também estamos estudando, né, como conteúdo do primeiro bimestre intitulado Educação Não Escolar. Discussão terminológica e mapeamento dos fundamentos tendências. O texto decorre de uma pesquisa que procura identificar os fundamentos filosóficos das ações educativas não escolares, para produzir um mapeamento das tendências que as orientam, de maneira a lhes servir como instrumento teórico de análise e interpretação. Na perspectiva histórico-dialética do materialismo, o processo de formação humana é o que se denomina pela palavra educação. Assim sendo, conforme Martins, o ser humano não nasce pronto, pois na produção da própria existência pela praxe, ele se forma, aprende a ser homem, do que resulta que a origem da educação coincide então com a origem do homem. Também é o que aponta Saviani. Ainda conforme Martins, pelo que se observa historicamente, a educação é socialmente determinada e, ao mesmo tempo, determinante das relações sociais. E foi nesse processo dialético que surgiu a escola. Na modernidade, conforme ainda Saviani, embora compreendida pelo senso comum como sinônimo de educação, a escola não a esgota. Ela é uma das formas que a educação assumiu em determinado contexto histórico, mas tendeu e tende a absorver, toda a função educativa. Todavia, a centralidade da escola nas relações sociais de tipo capitalista não foi suficiente para fazer subsumir os processos educativos não escolares. Como estão sujeitas à mesma relação dialética com o processo de produção da existência, a complexificação dos tipos escolares seguiu paralelamente à complexificação das formas de educação não escolar. É por isso que, na medida em que o modo de produção capitalista desenvolveu o metabolismo social que lhe é característico em cada contexto, mantendo a estrutura de classe, os processos educativos escolares e não escolares foram, dialética e diferencialmente, respondendo a ele. Deve-se reconhecer que há uma tradição na área da educação que identifica os processos educacionais que se efetivam fora da escola com o termo educação não formal, popularizado a partir da década de 1960. A chamada educação social não se caracteriza como um novo objeto, pois é fundamentalmente educação e, como tal, está sob o olhar da pedagogia, que historicamente se constituiu como ciência ao tomar os processos de ensino-aprendizagem escolar e não escolar como objeto. Sistematizar métodos para conhecê-los, muitos dos quais originários de outras ciências humanas e sociais, e forjar uma linguagem teórico-conceitual para expressá-los. Para Saviani, alegar que a pedagogia
se restringe à escola é não reconhecer pedagogos que se dedicaram e se dedicam a produzir conhecimento sobre as várias modalidades educacionais e a formular e implantar propostas educativas, inclusive em ambientes não escolares, pois é ciência aplicada. Cabe destacar que a defesa da utilização do termo educação não escolar não quer renegar o espaço escolar, pois se compreende que a escola guarda centralidade no processo de formação humana na atual fase de desenvolvimento capitalista. O que se pretende é apenas e tão somente defender o uso de um termo que possa bem expressar a totalidade dos processos educativos que se desdobram fora do sistema escolar. E, por fim, seja como complemento à educação formal, como uns advogam, seja como uma modalidade educativa apartada da escola e crítica a ela, como outros defendem. A educação não escolar, como presença destacada na realidade brasileira entre os processos de formação humana, ainda está por ser reconhecida e, portanto, adequadamente denominada. Por enquanto é isso, né? Espero que tenha contribuído para um melhor entendimento do artigo em questão. Até a próxima, um forte e caloroso abraço.